Vistoria imobiliária é um procedimento técnico de verificação e registro do estado e da estrutura de um imóvel, utilizado para dar segurança às transações de locação e de compra e venda. O objetivo desta aula é apresentar o conceito de vistoria, explicar por que o laudo funciona como garantia para as partes e organizar os pontos que precisam ser observados e registrados para que a entrega e a devolução do imóvel sejam comparáveis. Ao longo da aula, a ideia central será consolidada. Um laudo minucioso reduz conflitos porque define com precisão como o imóvel estava na entrega das chaves e como ele deve ser apresentado no encerramento da transação. Em muitas transações, a ansiedade de receber as chaves leva pessoas a assinarem documentos sem observar um ponto imprescindível: a verificação do laudo de vistoria. Esse comportamento cria um problema técnico simples. Sem um registro inicial, qualquer divergência futura tende a ser discutida por versões, e não por evidências. A vistoria existe para eliminar essa fragilidade, transformando o momento emocional da transação em um procedimento objetivo com o registro escrito e verificável do estado do imóvel. Esse registro é o que sustenta a comparação ao final e reduz a chance de surpresas estruturais e conflitos sobre responsabilidade. Vistoria imobiliária é a avaliação do estado e da estrutura de um imóvel com o objetivo de detalhar minuciosamente as condições em que ele está sendo entregue e, quando aplicável, recebido por um cliente, tanto na locação quanto na compra e venda. O núcleo técnico dessa definição é a minúcia. O procedimento só cumpre sua finalidade quando descreve condições concretas do imóvel, de modo que possam ser reconhecidas e comparadas posteriormente. Assim, a vistoria não se limita a uma impressão geral. Ela exige descrição organizada do que existe, do estado de conservação e de evidências relevantes, de forma a sustentar decisões e responsabilidades ao longo da relação contratual. Na locação, o laudo inicial estabelece uma garantia para ambos. Para o locatário, ele assegura que problemas estruturais existentes no início não sejam atribuídos a ele ao término da locação, desde que estejam registrados. Para o proprietário, o laudo define o padrão de entrega, garantindo o recebimento do imóvel nas mesmas condições em que foi entregue ao locatário. Essa dupla proteção é essencial porque a relação contratual envolve o uso contínuo do imóvel. Sem um padrão inicial bem descrito, torna-se difícil separar o que já existia do que foi causado durante o período de ocupação. O laudo serve para certificar que o imóvel foi entregue ao locatário em condições de ser utilizado e, ao mesmo tempo, define que ele deve ser devolvido ao locador nas mesmas condições em que foi recebido. Esse padrão não fica no plano abstrato, ele é descrito de forma detalhada e conferido ao final da locação. A consequência técnica é que o laudo passa a ser o parâmetro de comparação e o instrumento de verificação do estado final. Por isso, a qualidade do registro inicial tem impacto direto no encerramento da relação contratual, porque é ele que delimita o que será considerado como manutenção do estado original. Para facilitar a comparação entre o estado do imóvel no início e no final, é comum anexar fotografias dos itens vistoriados para integrar o laudo. A fotografia reforça a objetividade do registro, principalmente em situações em que a descrição textual pode ser interpretada de formas diferentes, como manchas, riscos, desgastes e condições de acabamento. O papel da evidência visual é complementar. Ela fortalece a capacidade do laudo de demonstrar como o imóvel estava antes da entrega das chaves e como deve ser entregue ao fim da locação, reduzindo espaço para controvérsias. Um exemplo ilustra como a minúcia do laudo define responsabilidade. No registro inicial de um imóvel alugado, o item paredes indicava pintura usada na cor branca. O locatário, ao observar que a pintura era usada, decidiu pintar a sala, mas alterou a cor para amarelo. Na devolução, o proprietário solicitou que o imóvel fosse entregue novamente com a cor branca, o que gerou contestação baseada no argumento de que a pintura já era usada. A regra técnica se resolve pelo registro. Se o laudo estabeleceu a condição inicial como pintura na cor branca mesmo usada, a devolução deve respeitar essa condição para que o imóvel seja entregue nas mesmas condições documentadas. A vistoria pode ser realizada em dois momentos. A vistoria de entrada é feita antes da entrega do imóvel para venda ou locação, verificando o estado atual do imóvel e registrando suas condições. A vistoria de saída é feita para comparar a vistoria inicial e verificar se o locatário está entregando o imóvel nas mesmas condições em que recebeu. Esse modelo cria um ciclo lógico. Registra-se um padrão inicial e, ao final, confere-se a aderência a esse padrão. Quanto mais coerentes forem esses dois registros, maior será a segurança técnica e documental no encerramento da transação.
O laudo de vistoria de entrada é tratado como documento legal que fará parte de toda transação imobiliária, seja de locação ou de venda, e deve ser assinado por todas as partes envolvidas. Esse elemento formal reforça sua força prática. O documento não é apenas uma anotação técnica, mas um registro que integra o processo da negociação. Ao ser assinado, ele consolida o reconhecimento do estado descrito e reduz a possibilidade de questionamentos posteriores sobre o que foi observado e aceito no momento da entrega do imóvel. Na vistoria são listados minuciosamente os detalhes estruturais do imóvel, começando por condições gerais e incluindo a área externa. Essa etapa exige observar a pintura e identificar sinais como rachaduras, mofo e infiltrações, além de outros possíveis problemas. Também devem ser verificadas as condições de elementos construtivos, como paredes, forros, colunas e vigas. A importância dessa análise está em estabelecer um padrão inicial verificável para manifestações que, se evoluírem durante o uso, podem gerar discussão sobre origem e responsabilidade. O laudo, ao registrar essas condições, cria uma base comparativa para o encerramento da transação. As instalações elétricas e hidráulicas são itens muito importantes para examinar e, sempre que possível, seus testes são indispensáveis. Entretanto, pode ocorrer de a energia elétrica e o saneamento do imóvel não estarem ligados no momento da vistoria, o que impede testar esses sistemas durante a elaboração do laudo. Nessa situação, a orientação é que os testes sejam feitos após as ligações pelo proprietário ou pelo locatário para garantir que tudo esteja funcionando. A lógica é preservar a confiabilidade do registro. Quando não há condição técnica para testar no ato, a verificação deve ocorrer assim que a instalação estiver ativa. Em portas e janelas, a inspeção deve considerar arranhões ou danos na pintura, presença de cupins ou sinais de ferrugem, além de verificar se a abertura e fechamento estão em ordem e se trincos e fechaduras funcionam adequadamente. Também é necessário observar rachaduras nos vidros. Em piso e pintura, a descrição deve mencionar se a pintura é nova ou usada, qual a cor da tinta e a marca utilizada, além de registrar presença de rachaduras, infiltrações e manchas. Quando há revestimento de azulejo, devem ser observadas rachaduras, furos e trincados, além de problemas no rejunte. No piso, além de especificar o tipo, é preciso observar riscos, manchas e o estado geral. Quando o imóvel está mobiliado, a vistoria precisa listar e descrever todos os móveis, itens de decoração e eletrodomésticos, atestando inclusive o funcionamento e o estado de conservação de cada item. Isso amplia o escopo do laudo, porque a entrega inclui não apenas a edificação, mas também os bens que acompanham o imóvel. Quanto ao método de elaboração, a vistoria é tradicionalmente impressa e o responsável colhe informações manualmente ou por aplicativos específicos, organizando tudo detalhadamente por cômodo do imóvel. Esse processo pode demorar alguns dias justamente porque a organização por ambientes é o que dá rastreabilidade ao registro e permite comparação segura no futuro. A vistoria imobiliária é um procedimento de registro que sustenta a comparabilidade entre o início e o final de uma transação. Ela se torna confiável quando o laudo descreve minuciosamente as condições do imóvel, incluindo estrutura, área externa, instalações elétricas, hidráulicas, portas, janelas, piso, pintura, e quando existirem itens mobiliados. Ao transformar o estado do imóvel em evidência escrita e verificável, com apoio de fotografias quando necessário e organização por cômodo, o laudo reduz conflitos e aumenta a segurança para todas as partes. O ponto decisivo é a precisão. O que foi registrado define o padrão do que foi entregue e o que será exigido na devolução. Conteúdo elaborado pelo engenheiro civil Jefferson Almeida, a partir do capítulo 1. O que é vistoria imobiliária? Do material Como realizar uma boa vistoria imobiliária, utilizado como fonte exclusiva para a estruturação desta aula, disponível na área de descrição deste vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo e fazer inscrição no canal.